E ontem foi mais um dia de futsal pela chave ouro do Paranaense. O repórter Bruno Gerhard e o comentarista Geraldo Tapia já estão aqui no estúdio e têm os resultados. Boa tarde. Boa tarde, olha, é uma satisfação ter o Bruno aqui ao nosso lado a partir de agora, né? E depois de uma derrota na cidade de Maringá, nada melhor do que uma vitória com goleada para cima do Pato Branco Futsal. Pato Branco e o Moarama, que já decidiram um título paranaense, foi realmente um jogo espetacular e muitos gols aconteceram na noite de ontem no ginásio Professor Amaro Vieira da Costa. E o Bruno Gerhard esteve lá, marcou presença, gostou também do que viu, né, Bruno? Gostei do que vi, ainda mais, como você disse, depois de uma derrota fora de casa. E esse foi, inclusive, um dos temas que foi muito falado ontem, porque o pessoal estava com aquela coisa, né? Pô, perdemos fora de casa, 4-1, mas chegou aqui, venceu e venceu bem, venceu bonito. Aumentou a responsabilidade no jogo em casa, né? E nós já temos imagens dos gols, né? Vamos então a algumas imagens que você pode acompanhar agora. Os gols que o Bruno esteve lá, registrou também. E vamos comentar em cima dessas imagens. Foi realmente uma noite de glória para o futsal de Moarama, voltando à segunda colocação do campeonato paranaense. Está aí o primeiro gol da partida marcado pelo jogador Yuri. Um belo gol, não é, Bruno? Um belo gol, uma jogada muito bem trabalhada e o Yuri fazendo esse gol. Você já está vendo aí o segundo gol do Vinícius, aproveitando eu diria uma falha do goleiro que não estava muito bem posicionado. Chegou atrasado, tomou o segundo gol, começou a se desenhar uma boa partida do Moarama até então. Foi exatamente isso. E depois dessa falta grave até, aí o Vitor fez o terceiro gol da equipe do Moarama. Isso foi tudo no primeiro tempo. A partir de agora, o que nós vamos ver, os próximos gols foram no segundo tempo. No primeiro tempo, esse terceiro gol do Moarama marcado pelo Vitor, até eu imaginei que o Finel, por ser o craque do time, entre aspas, porque todos são qualificados, né, cobraria a falta. Mas ele deixou para o Vitor, que teve competência para marcar o terceiro gol. Aí veio o segundo tempo, aí começa a série de gols, esse gol do Serginho, com 39 anos, o que tem jogado esse menino é brincadeira, hein? Um dos melhores da partida de ontem, o Serginho, e no segundo tempo, um dos grandes nomes do Moarama. Esse gol aí, eu fiquei na dúvida se ele foi marcado pelo Finel ou pelo Boni, viu, de longa distância. Inclusive no programa, na transmissão de rádio, eu fiquei na dúvida também. Mas tá aí o Serginho marcando mais um gol, garoto podemos dizer assim, né? Com a qualidade invejável. Olha, esse gol também foi de longe, que me deixou na dúvida também, se foi o Finel de longa distância ou o Boni. Mas, enfim, a vitória de 7-0 sobre a equipe do Pato Branco mostrou que realmente o time tem muita competência e pode buscar uma classificação, quem sabe, muito antes das rodadas finais da primeira fase da competição. E o que a gente pôde ver no jogo de ontem foi que o Moarama ele armou muito bem as jogadas e, como o técnico Gaspar falou, a defesa, o setor defensivo funcionou muito bem. Já o Pato não conseguiu isso tão bem, ele desperdiçou vários contra-ataques. O nosso goleiro, o goleiro de Moarama, foi muito bem no jogo e o Pato simplesmente não conseguia finalizar, né? E ao contrário do Moarama, que fazia isso muito bem. Muitos jogadores, aliás, muitos torcedores, Bruno, até estavam preocupados quanto à atuação do segundo goleiro da equipe do Moarama, o David, porque o Johnny, você sabe, está servindo a seleção principal e com certeza ele vai conquistar a vaga de titular da seleção brasileira. E para muitos que não sabiam, o David também é da seleção sub-20, já atuou na seleção sub-20 também. Quer dizer, não é à toa que um atleta chega à seleção brasileira, né? Por isso foi realmente uma boa participação. Apesar dos 7 gols marcados pelo time do Moarama, o Pato Branco teve também as suas oportunidades, que foram barradas nas grandes defesas do segundo goleiro moaramense, que para mim está no mesmo nível do Johnny. O Moarama está muito bem servido de goleiros. Isso mesmo, Geraldo. E a gente tem aí algumas entrevistas que fizemos ontem na quadra. Primeiro, a gente pode ver o técnico Gaspar, que falou sobre a vitória de ontem depois da derrota fora de casa. Depois de uma derrota, é sempre bem-vindo uma vitória, para a gente ter uma reanimação, porque não vai dar nem tempo de a gente comemorar muito, quando a gente já tem um jogo sábado também. Mas é importante para o grupo, que o grupo vença essas partidas, para dar mais personalidade ao grupo. O grupo está se formando agora, é um grupo diferente, jogadores do ano passado, jogadores desse ano, estão conseguindo um entrosamento, apesar de pouco tempo de treinamento. E o grupo é muito bom, eu sempre falo isso, o nosso grupo é vencedor. E dando oportunidade para eles vão, lá na frente vai dar muita alegria para a gente. As matérias não param por aí não, né? Agora o Gaspar continua falando com a gente aqui no programa de hoje, junto com o Serginho. Vamos trazer então mais material para que você possa cada vez mais confiar nesse time do futsal da nossa Moarama. Tem isso para ajudar, a gente está treinando isso daí que a gente tem, cada 2 dias tem jogo também, mas a gente está pensando só no Paranaense, mas o jogo de sábado é um jogo de liga, que é contra o Marechal, apesar que seja para o Paranaense. Mas a gente tem que estar focado no Paranaense, porque a gente tem que decidir
a fase final toda em Umuarama. O pensamento nosso hoje, a liga está parada, acho que o pensamento nosso hoje é o estadual, temos que focar muito, ter muita concentração, visualizar todos os jogos e buscar sim um campeonato difícil, que é o Paranaense, e tenho certeza que a equipe do Umuarama suportou muito bem o jogo de hoje. Eu tenho certeza que agora vamos pensar no próximo jogo lá em Marechal, para um outro jogo difícil. Tá aí a preocupação, né, com o Marechal, que também é time de liga. Então, é um jogo do Paranaense, como eles falaram, mas com o nível da Liga Futsal. Realmente, quando acontecem os confrontos dos times de Liga Nacional, digamos assim, pega fogo, né? O jogo, como diz no popularzão, ele pega fogo realmente. Ninguém quer perder, né? Porque são times que estão dentro de uma estrutura das melhores do futsal brasileiro. Então, a cobrança é maior do torcedor, da imprensa e dos próprios profissionais que dirigem as equipes de Liga Nacional. Isso mesmo, e a gente tem também agora uma sonora do Serginho falando sobre o principal mérito da equipe na vitória de ontem. Acho que é a concentração, a determinação, cada jogador está se policiando, buscando melhorar cada vez mais, sendo obediente taticamente. O Gaspar está passando isso para a gente, acho que está todo mundo de parabéns pelo que demonstrou hoje. Muito bem, e claro que nós tínhamos que também ouvir alguma coisa do time do Pato Branco, né? O Vando foi um dos principais destaques da equipe do Pato Branco, inclusive atuou como goleiro linha, foi muito infeliz, né? O técnico da equipe do Pato Branco, e quando colocou o goleiro linha, imediatamente já tomou um gol de longa distância, digamos, né? Com o gol vazio. E o próprio Vando vai dar uma entrevista falando da sua equipe, onde que ele viu os erros para o Pato Branco perder o jogo aqui em Umuarama. Claro, ninguém espera perder, ainda mais com o placar da forma que foi. Mas eu acho que é todo mundo homem, vamos ver os erros, treinar a semana e sábado a gente tem que reverter isso aí em casa. Qual a principal falha da equipe no jogo de hoje? Eu acho a marcação, né? Tomar 7 gols, a principal falha é a marcação. Então é trabalhar, o time que não toma gol não perde. Na verdade, não faltou só a marcação para o Pato Branco, faltou atenção, né? Porque as oportunidades que foram desperdiçadas pelo Pato Branco, pelas grandes defesas do goleiro David, mostrou que o Pato Branco tem sim a sua qualidade, né? Afinal de contas, a maioria dos jogadores que são titulares na equipe do Pato Branco, alguns, inclusive, desde 2006, que atuam no futsal de Pato Branco. Quer dizer, o entrosamento existe. Eu não vi muita coisa do Douglão, número 7 da equipe do Pato Branco, viu, Bruno? Porque muito se falava desse jogador que é matador, que vem e faz. Ele foi muito bem marcado pela equipe principalmente pelo Boni, que é o fixo da equipe do Umuarama, né? Agora nós temos mais uma matéria especial. Eu quero trazer, na verdade, a classificação depois da rodada de ontem. Põe na tela para a gente a classificação para os nossos telespectadores acompanhar. A classificação do Campeonato Paranaense Chave Ouro 2012. Muito bem, então os resultados eu passo para você aqui. O Paranavaí ontem empatou com a equipe do Marreco Futsal, que é o Francisco Beltrão. Nós tivemos também a equipe do Corbélia, ganhou da equipe do Unipa de Foz do Iguaçu pelo placar de 5-3. O Umuarama 7, Pato Branco 0, que nós comentamos aqui. Guarapuava 5, Palotina 0. Quedas, olha a surpresa, hein? Venceu Ponta Grossa por 2-1. O Cascavel, jogando em casa, foi surpreendido pelo Maringá, 4-3 para o time maringaense. E o Campo Mourão não saiu de um empate contra a equipe do Toledo, lá na cidade de Campo Mourão. Esses foram os resultados. O Umuarama volta da sexta posição, sobe da sexta posição para a segunda colocação, na verdade, com 10 pontos, e está 3 pontos atrás do Maringá. E veja bem, Bruno, o que é a questão de você perder um jogo fora de casa, principalmente no investimento da equipe do Umuarama. Um empate em Maringá tiraria 2 pontos do Maringá e acrescentaria 1 ponto para a equipe do Umuarama. Significa que os dois estariam na primeira colocação, e pelo confronto direto entre as duas equipes, hoje o Umuarama estaria ocupando a primeira colocação. Mas tá bom, tem 30 rodadas, 5 apenas foram realizadas, tem muito tempo ainda para o Umuarama se recuperar. O importante na noite de ontem foram esses 7 gols. Afinal de contas, o saldo de gols também vale muito, ainda mais num campeonato tão disputado como é o Paranaense. A próxima partida será na cidade de Marechal Cândido Rondon, no sábado, e vamos ficar daqui torcendo para a equipe do Umuarama buscar um resultado positivo. É time de liga? É. O Umuarama também é, então vamos lá, com essa qualidade que tem os nossos jogadores, tentar buscar um grande resultado.